Então, 31ª rodada do Brasileirão Série A começou no sábado com 2 jogos dos finalistas da Copa do Brasil, só eles jogaram no sábado. Um detalhe bacana aqui, né, que os dois adversários do Flamengo, né, nas duas finais aí, o Corinthians na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense na Libertadores, os dois se enfrentaram nesse sábado. O Corinthians levou a melhor, venceu por 2-1 na Neoquímica Arena. E o Flamengo também venceu por 2-1 o Cuiabá. Falando do jogo do Flamengo, eu não assisti o jogo, porque não o jogo inteiro, né? Assisti alguns momentos. O jogo do Vasco começou às 6h30, do Flamengo 7 horas. Então eu assisti o primeiro tempo todo do Vasco. Aí no intervalo eu troquei pro jogo do Flamengo. Aí deu intervalo no jogo do Flamengo, eu voltei pro jogo do Vasco até o final, depois do Flamengo até o final. Bom, mas tá aí. O Matheus França fez o gol do Flamengo, primeiro, né? O time estava poupado ali pensando na final da Copa do Brasil. Nem Gabigol nem Pedro jogaram. Nem Arrascaeta, né? Nem Everton Ribeiro. E oportunidade ali pro Marinho e pros garotos da base, né? E o Vidal, que ainda acho que vai chegar na final como titular. Talvez não seja no jogo da ida, mas no jogo da volta acho que será. Bom, o Vidal deixou o Marinho bater o pênalti, ele fez o segundo gol, né? E o Cuiabá marcou pela primeira vez um gol contra o Flamengo, mas também é a segunda vez apenas a segunda vez que o Cuiabá enfrenta o Flamengo, né? O Cuiabá, que foi fundado em 2001, primeiro ano na Série A, enfrentou no primeiro turno, perdeu de 1-0, e agora perdeu por 2-1, mas marcou um gol. Não foi do Daverson, né? Mas não foi do Daverson aí, o alívio do torcedor do Flamengo. Falando em Daverson, o Andrés Pereira marcou gol na Premier League nessa rodada, mas o time dele perdeu. O Corinthians, né, ganhou de 2-1, gol do Balbuena de cabeça e um gol de pênalti. Olha só, até nisso foi coincidência, né? Os dois venceram o 2-1 e o segundo gol foi de pênalti. O gol de pênalti do Roger Guedes. E tomaram um gol para a reta final, que não mudou o jogo em nada, né? Uma boa atuação do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem, também pensando ali na final da Copa do Brasil, poupando, mas menos que o Flamengo. O Inter venceu por 4-2 o Goiás. O Inter, que é o único time que tem chance de ser campeão, tirando o Palmeiras. Mesmo assim, ainda acho muito difícil, né? O Goiás faz uma boa campanha, mas nessa partida aí mandou muito mal. Mas o Pedro Raul meteu 2 gols. Eu acho que ele empatou na artilharia com o Cano, né? Vamos confirmar aqui. O Pedro Raul empatou com o Cano, 17 gols para cada um agora, os artilheiros do Brasileirão. Mas aí, vitória do Inter, importante, vai se confirmando aí na Libertadores ano que vem. O Botafogo venceu por 1-0 o São Paulo. O gol saiu lá no final de pênalti do Tiquinho Soares. Muita chuva no Morumbi. Pênalti claríssimo, não teve nem discussão. E o Rogério Ceni vai sendo cada vez mais pressionado, né? E as declarações dele nas entrevistas não ajudam. O Fortaleza ganhou de 2-0 do Avaí. E vai olhando aí o G8, o Fortaleza, né? O Avaí vai se afundando no Z4. O Atlético Mineiro e o Ceará ficaram no 0-0, resultado ruim para os dois, mas principalmente para o Ceará, né, que está a 1 ponto ali da zona de rebaixamento, enquanto o Atlético Mineiro deve ficar no G8, mas corre risco de ficar fora, né? Fortaleza está de olho, Botafogo engatou uma sequência boa de vitórias, o América está ali também, até o Santos. O São Paulo, né, pelo momento, é o mais difícil, mas por pontos ele ainda pode tirar esses pontos do Atlético, que não é muito difícil.
Pro São Paulo mas matematicamente não. O Fluminense perdeu por 2-0 no Maracanã pro América Mineiro. E mais um show de horrores aí nas saídas de bola, né, cara? Poderia ter sido mais pro América. As chances do Fluminense nem foram tão boas nesse jogo. E aquilo, o Diniz começa a ser pressionado, né? O Diniz começa um trabalho muito bem, o meio do trabalho é bom, mas aí ele chega sendo eliminado nos campeonatos de mata-mata e nos pontos corridos ele também já não tem mais chance. E aí a torcida fica dividida. Alguns querem que ele permaneça, outros querem que não. A mídia fica dividida. Eu acho que o Diniz tem que permanecer, assim como o Rogério Ceni também deve permanecer no São Paulo, mas principalmente o Diniz. Assim, o elenco não é bom. Você não esperava que o Fluminense fosse chegar tão longe. Não é que o elenco seja ruim, né? E a base do Fluminense é fantástica. Mas não, se você não botava expectativa que o Fluminense fosse disputar o título brasileiro, se ele está disputando, está de bom tamanho, né? Sem falar, né, o Fluminense tem mais facilidade contra times agressivos, como o Flamengo, por isso que ele sempre se dá bem ali, né? É a grande pedra no sapato do Flamengo. Também não perdeu para o Palmeiras nesse campeonato. Os 2 jogos com o Palmeiras foram empate. Contra o Flamengo, ele perdeu o primeiro turno e venceu agora, mas ganhou o Carioca em cima do Flamengo. Nos 2 últimos anos pelo Brasileiro levou a melhor, mas aí não era com o Diniz ainda, né? O Carioca também não foi com o Diniz, foi com o Abel Braga. Aí tem que dar tempo para trabalhar, manter o trabalho dele. E o Mancini fazendo um bom trabalho na América, né? Dessa vez ele não pulou fora. Coritiba e Bragantino, 2-1 pro Coxa. Coxa vai conseguindo seus resultados em casa e vai tentando aí se manter na Série A. Agora abriu 4 pontos de vantagem para o Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona. O Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o Palmeiras. Palmeiras saiu na frente, mas tomou um empate. Cara, o Palmeiras teve bastante chance. O Gustavo Scarpa finalizou muito. Infelizmente, nenhuma bola dele entrou, né? Pra quem escalou no Cartola, o Scarpa tá numa fase, né? Deu assistência de novo. Eu falei que o Palmeiras saiu na frente, mas foi o contrário, tá? Desculpa. E o Murilo marcou mais um gol, né? Zagueiro artilheiro, jogando muito, com a assistência do Scarpa. Mas tá aí, o Atlético Goianiense respira. Tá 4 pontos atrás do Ceará para sair do Z4. E o Palmeiras tá com a mão na taça. Mas esse jogo era um jogo que a gente não esperava que fosse tropeçar, né? Mas acontece. E o Santos venceu por 4-1 o Juventude, né? Não fez mais que obrigação. Jogando em casa contra o time rebaixado. Goleou para dar uma alegria aí pro seu torcedor. Tô com a camisa do Santos aqui, mas eu não torço pro Santos, mas admiro muito. Aliás, eu não sei o que tá rolando hoje. Tem uma polêmica rolando aí com o Pelé. O Neto fez um vídeo aí. O Cano está com 17 gols, né, empatado com o Pedro Raul, Pissoli com 14, Caleri com 13, Hulk 12, Marcos Leonardo 11, Gabigol 11, Mendonça 10, Pedro 10, Rony 10, Roger Guedes 9, Terães, Luciano, Gustavo Gomes.